Então vamos lá, gente. Além de esse evento aqui, além de discutir as questões de Brasil, futuro, etc., é a pedra fundamental do curso que vai começar agora em maio, o curso de astrologia, né? E o que eu preparei é um negócio mais, em vez de ficar, em vez da gente ficar olhando trânsitos, etc., eu vou dar uma abordagem completamente diferente e vai ser interessante, porque muitas das coisas que o Carlos falou em termos de trânsito, e aliás é isso que torna a astrologia tão apaixonante, né? Você pega uma técnica e você vê uma tendência. Aí você pega uma técnica completamente diferente e aí você vê coisas extremamente similares, que vocês vão ver agora. Então, o que a gente vai ver aqui, a gente vai pela técnica de lunação. Eu vou explicar em um slide aí o que é a técnica de lunação e depois eu vou começar, a gente vai aplicar a técnica de lunação para o mapa do Brasil, tá? Então, a lunação, ela indica tendências coletivas. Você começa, a cada lua nova, você tem um ciclo que vai de lua nova até a próxima lua nova. E quando você chega na lua cheia, você atinge um ápice, um pico. Tá certo? Quando você faz a lunação para a capital do país, você consegue identificar tendências coletivas. E é isso que a gente vai ver aqui. E tem algumas coisas bem interessantes para o momento que a gente tá vendo. Esse ciclo aqui dura 29 dias e meio. Tá? Isso aqui eu já falei. Vamos seguir porque tem bastante coisa. Na realidade, eu preparei vários ciclos de lunação a partir de março, e a gente vai tentar chegar até junho. Se eu estourar o tempo, aí vocês me cortam, a gente vai ver onde que a gente consegue chegar, que tem bastante coisa interessante. Quando um ciclo de lunação ele coincide com um eclipse, os seus efeitos sobre o coletivo são potencializados e podem ecoar até a próxima lunação ou mesmo até o próximo eclipse. É como se surgissem ecos daquilo para frente. Ok? Olha só. Eclipses, normalmente, é uma energia de agravamento, de aceleração e brusca inversão de tendências. Estar por um fio no eclipse é perigoso. Aquela pessoa que está ameaçada e surge um eclipse, ela dá uma balançada, todo mundo balança. Mas quem já está por um fio, balança mais e pode cair. E a gente está vendo algo similar acontecendo no Brasil, né? O eclipse do Sol, o passado, o que é um eclipse? Ou o Sol tapa a Lua, ou a Lua tapa o Sol. O Sol tem uma analogia com clareza e com futuro. E a Lua tem uma analogia com o passado. Então, quando acontece um eclipse do Sol, um eclipse solar, o que acontece? O passado obscurece o futuro. E fica uma energia de volta, de pessoas, de vícios. Você parou de fumar, você volta. Coisas que você achava que tinha largado, você pode recuperar num eclipse solar. Sentimento de saudosismo, volta para o passado. E o eclipse da Lua acontece o contrário. Porque aí a Lua está tapando o Sol. Aliás, desculpe. E aí o futuro obscurece o passado. Olha só. Em 8 de março de 2016, que a gente vai começar a ver aqui, iniciamos um ciclo de lunação com eclipse e veremos a seguir os seus efeitos no Brasil, que são bem intensos. Isso aqui é o mapa da Lua Nova de 8 de março, às 22h54, tá ok? A gente pode ver aqui uma coisa interessante. Tem uma profusão de planetas aqui em peixes, né? É uma lunação em peixes. O Carlos já falou sobre isso aqui. A casa 10 tem a ver
existe uma analogia na astrologia, e a astrologia ela mexe o tempo todo com analogias. Então, quem mexe com a astrologia vai ter que ficar fazendo analogia o tempo todo. Então, existe uma analogia com o governante e os governados, tá certo? Você vê essa profusão de planetas em peixes, dá uma ideia de que, como é que funciona peixes? Peixes é um signo passivo, né? Existe uma passividade e existe uma facilidade dos comportamentos serem disseminados. A partir dessa data aqui, de 8 de março, os comportamentos de cardume deram uma intensificada. E a gente vai ver uma cronologia de eventos aí que a gente vai identificar bem esse negócio, tá? Aqui a gente tem uma oposição Sol-Lua, opostos a Júpiter em exílio na 10. Oposição, dá para ver que a alunação sempre começa assim. Lua nova, a partir dessa data começa essa energia, que vai até a próxima lua nova, com um ápice na lua cheia, né? Então a gente vê aqui que já existe uma oposição aqui, Sol, Lua, Júpiter. Só que tem um agravante aqui. Esse Júpiter aqui faz conjunção com o Sol do Brasil, do mapa da independência do Brasil. O Sol, em astrologia mundial, significa o governante. Então existe aqui uma clara oposição aqui entre governante e governados, ok? O que mais? Sol e Lua está quadrado com Saturno. E esse Saturno está angular, ele está muito forte, ele está bombando. Existe uma quadratura aqui. Limitações, desânimo. No mapa natal, quando você tem um Sol quadrado Saturno, a pessoa se sente meio que amedrontada pelas circunstâncias externas, etc. E a mesma coisa que está acontecendo aqui. É um pessimismo que vai tomando conta da população cada vez mais forte a partir dessa data. O que mais? Esse Júpiter na 10 está quadrado com Saturno. Eu só queria lembrar, veja só, eu não vou analisar o mapa inteiro, porque tem muita coisa para extrair daí, mas só lembrando que Júpiter e Saturno, se a gente pegar no mito, existe o Júpiter é o filho e o Saturno é o pai, e existe um destronamento. Essa energia de destronamento do mito, como a gente trabalha com analogia na astrologia, existe essa energia no ar que fica mais forte aqui. E depois na cronologia vocês vão ver como a coisa pega a partir dessa data, né? O que mais? A gente tem um Marte em Sagitário, próximo ao ascendente, indica ânimos exaltados de todas as partes. Situação, oposição, as coisas vão esquentando. Como é que essa alunação de 8 de março evolui? Antes disso, se a gente pegar aqui dentro o mapa do Brasil, da independência do Brasil, e fora o mapa da alunação, tem algumas coisas interessantes aqui. Essa alunação com eclipse, que é mais forte, lembrando disso, lunação com eclipse, o negócio bomba. Pega por oposição o Sol do Brasil, que é o governante, né? O que mais? Como Júpiter está conjunto ao Sol, o governante ainda não está morto. Existe ainda uma potência, tá certo? Mas está sob ataque. Plutão sextil a lunação está na 11. Entre outras coisas, a casa 11 é a casa dos grupos, mas é também a casa do Congresso em Astrologia Mundial. Plutão Plutão indica poder, mas poder assim forte, né? Não é qualquer poder. Não é o Marte é o guerreiro, é o que quer dar pancada, mas quem detém o poder de massacrar o outro é aqui, é Plutão. Esse Plutão aqui, na casa 11, existe uma indicação de que o Congresso, agora o negócio está comigo, tá?
aquela lunação, como é que evolui para a lua cheia? Na lua cheia, a gente tem, antes de mais nada, numa lua cheia, o que acontece? O Sol, se a gente comparar Sol e Lua, a Lua, ela não emite luz, ela reflete a luz do Sol. Mas ela tem um tamanho infinitamente menor do que o Sol. Só que quando a Lua está cheia, do ponto de vista visual, a gente tem a sensação de que a Lua se iguala ao Sol. Exatamente na Lua cheia. Então, em termos, quem está na Terra tem a impressão de que os dois têm o mesmo tamanho. Isso aqui é uma coisa interessante, porque indica um momento, a Lua cheia indica um momento de crescimento, de expansão, até chegar a um ápice. Mas é também um momento de polarização e de tomada de posição. Na astrologia, uma oposição significa ou um confronto ou um acordo, mas existe uma tomada de posição, eu aqui, você ali, tá certo? Vamos lá, a gente tem esse Sol-Mercúrio aqui, trígono Marte, o Congresso é que tem a palavra, olha só, a gente tem Mercúrio, palavra dita, o Sol junto com Mercúrio na casa 11, que é a casa do Congresso. Em trígono com Marte, ou seja, eu vou e faço. Eu tenho iniciativa e num aspecto positivo, ou seja, eu consigo fazer. Ok? Lembrem da data, 23 de março. Tá certo? Ainda tem o ascendente em Touro e seu regente, Vênus, estão na casa 11. Tá? Dá mais força ainda para esse congresso. Marte em Sagitário. A gente tem esse Marte em Sagitário aqui, iniciativa de reação, lutar por um ideal sonhado, só que ele está quadrado com Netuno. Isso aqui, essa quadratura T aqui, vai explicar um pouco, houve as manifestações pró-impeachment e depois houve as manifestações anti-impeachment, a favor do governo. Ou seja, isso aqui tem a ver com esse Marte aqui, porque essas forças as forças pró-governo começam a se reunir, tá certo? E sonhar, não, peraí, tem a ver com um sonho, que é esse Netuno aqui. A gente não pode deixar o nosso sonho ser perdido. Interessante isso, né? E aí, existe uma reação. T-square, Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, Netuno. Que a gente está falando disso aqui, dessas três bolinhas aqui. Começam a haver sonhos idealizados, os sonhos são idealizados e são tentados, mas levam a um choque de realidade, que é Saturno. Saturno fala, peraí, você tá viajando na maionese, não é bem assim. O Sol da lunação, ele está conjunto a Plutão do Brasil. Se a gente pegar no mapa natal, o Plutão do Brasil está na casa 2. A casa 2 é a casa das finanças, do dinheiro, da grana, né? Isso dá uma indicação de que a crise econômica motiva fortemente a aprovação do impeachment. A gente viu lá nas votações muita gente falando, pelos 10 milhões de brasileiros desempregados, eu voto a favor do impeachment. Entre outras coisas também, porque aí que tá, porque tem esse Netuno aí atrapalhando também e deixam as coisas meio confusas, né? Mas, de qualquer forma, a crise foi um motivador importante. E a gente vai ver uma breve cronologia do impeachment aqui, que é o seguinte. No dia 2 de dezembro, Eduardo Cunha autoriza a abertura do processo. Dia 17 de dezembro, o STF define o rito do impeachment. E entre o dia 17/12 e 8 de março, que é o início da alunação, o impeachment foi muito discutido, mas pouco andou. Aí vamos lembrar, isso aqui é uma alunação com eclipse. É um negócio onde as coisas começam a ser revolvidas e mudadas, etc. Ok? A partir daí, começam as coisas. Você vê a proximidade de data, do dia 8 para o dia 13, acontecem aqueles processos a favor do impeachment que levou multidões para as ruas, né? Uma coisa bem interessante aqui
A nomeação do Lula como ministro no dia 16 de março e no dia 18 foi suspenso a nomeação do Lula. Lembra disso aqui? Eclipse do Sol, o passado vem à tona. Vamos trazer o Lula para salvar isso aqui. Vamos olhar para trás e ver qual é o recurso que a gente tem lá atrás, no passado, para ver se a gente consegue resolver a situação. E trouxe o Lula para cá. Só que não deu certo, né? Por quê? A lua cheia, em eclipse também, o passado se obscurece. E é uma coisa interessante que, sempre que acontece eclipse é um ponto muito importante para a astrologia, porque se você tem entre dois eclipses, você jamais pode começar alguma coisa muito importante entre dois eclipses, abrir uma empresa, por exemplo, porque você vai ficar obscurecido. Porque eclipse é falta de luz, um astro tapa o outro. Então, o que aconteceu aqui com o Lula, ele foi nomeado e desnomeado, ele foi nomeado entre dois eclipses. Ou seja, do ponto de vista astrológico, não era uma boa indicar o Lula exatamente nesse período. E aí acontece, em 31 de março, acontece a reação do outro lado, tá certo? Essa reação, astrologicamente, do ponto de vista da alunação, ela não poderia acontecer antes desse eclipse aqui, porque aqui a gente estava vivendo mais voltado para o passado. E aqui a gente começa a pensar no futuro. Então, e lembra daquele Marte da alunação? E aí você consegue, faz mais sentido que os protestos a favor do governo aconteçam logo depois desse eclipse da Lua. Ok? E aí depois, em 7 de abril, a gente vai ter uma outra alunação e, finalmente, aí acontece a aprovação da comissão do impeachment e depois o plenário da Câmara aprova também e manda para o Senado. O que a gente vai ver agora, e a gente vai ver a próxima alunação, que eu preparei até junho, mas eu não sei se vai dar tempo. Então a gente vai ver o que dá tempo aí e o Carlos me corta quando for necessário, tá? Mas olha só, o que acontece em 7 de abril, um pouco antes da aprovação do impeachment, 5 minutos? Ninguém me cortou, era para ter me cortado, né? Então vamos fechar, de repente a gente passa um pouco mais rápido, vamos lá. A lua nova de 7 de abril, é interessante que isso aqui é logo antes da aprovação, mas a gente tem uma lua nova em Áries, tá? Conjunto a Urano na 12. A casa 12, na astrologia, é aquilo que é feito nos bastidores, escondido, não é feito para todo mundo ver. Essa energia de pressa e de ansiedade, com fatos inesperados e contundentes, o imponderável se faz presente a partir dos bastidores. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque a costura da votação do impeachment aconteceu nos bastidores. Falava-se uma coisa, prometeram para o Lula um monte de voto, que não aconteceu, porque nos bastidores rolava outro papo. Plutão na 9 ainda indica que a justiça interfere e disciplina o que foi gestado. A casa 9 tem a ver com a justiça, tá certo? O litígio tem a ver com a casa 7, mas a casa 9 tem a ver com justiça. E foi preponderante a atuação do STF em todo o processo do impeachment. Aliás, ele continua regulando, e a gente vai ver nas lunações, né? Esse T-square aqui, Júpiter, Saturno, Marte e Netuno, lideranças motivadas, mas desorientadas e restritas, pouco resultado. E o Júpiter da alunação está conjunto ao Sol do Brasil. Esse Júpiter aqui. Opa, não, desculpe. O Júpiter da alunação está conjunto ao Sol do Brasil. Aqui. O Sol do Brasil, o Sol do mapa do Brasil, representa para a astrologia o governante, né? Recebendo trígono de Plutão, ou seja, existe existe uma perspectiva de recuperação,
você vê que a partir dessa época, a Dilma começa a fazer aqueles discursos lá no Palácio da Alvorada, a partir dessa época, mais enfraquecimento, que é o Netuno e a limitação de Saturno. Então você tem o Netuno aqui e o Saturno aqui, Saturno cobrança, todo mundo cobrando. Não, mas espera aí, cada ação é cobrada, e assim por diante, né? Essa lua cheia, a culminância dela, pega a oposição Saturno-Marte do Brasil. Hã? 1 minuto. Então vamos avançar mais rápido. ênfase, comunicação, justiça e repercussões do exterior. É interessante que aqui, 22 de abril, é a lua cheia. No dia 24 de março, aliás, eu errei aqui, 24 de março, a Dilma convoca a imprensa internacional para denunciar o golpe. De abril. Então, aqui é 22 de abril, no dia 24 de abril que ela faz a convocação. Exatamente esse eixo aqui, 9,3. É interessante que é sintomático. A Lua entrou cheia, um dia depois ela faz isso, né? Deixa eu avançar, gente. A gente tem uma Lua nova de 6 de maio, que está bem mais interessante, por causa desse grande trígono aqui. Ou seja, as coisas tendem a ser um pouco arrefecidas a partir da Lua Nova de maio. As alianças começam a se fortificar, etc. Eu não vou me ater muito, vou passar direto para essa aqui, para finalizar, porque essa está muito braba. A lunação do dia 4 de junho é um caos. Aqui a gente tem o pior aspecto que pode existir no mapa, que é a grande quadratura, com duas oposições. E o pior, com planetas angulares. Aqui as coisas, o nível de tensão fica absolutamente imenso. Então a gente tem quadratura pegando o Sol do Brasil. Então vamos lá, olha só. Hã? Então, o Júpiter está 14 graus. O Sol do Brasil, se não me engano, é 14,40, por aí, né? Então, pega exatamente aqui. Ou seja, todo mundo está tenso. As coisas não andam, porque aqui existe uma igualdade de posições. É um confronto que ninguém consegue ganhar. Todo mundo está insatisfeito e todo mundo está brigando. O nível de tensão aqui é bárbaro, tá? Dificuldades com alianças, dificuldades com cobranças, as expectativas ficam absolutamente irreais, gerando decepção, que é esse Netuno aqui no ascendente. O conto de fada se desfaz, desilusão e incerteza, e, gente, isso é de todos os lados. Oposição à situação. Desilusão e incerteza, e o que parecia sólido se desmancha e fica desacreditado. Tem um lance interessante, dinheiro some. Tomem cuidado nesse período, mas some mais. A gente pode ter uma agudez, a gente pode ter a partir de agora, uma agudez da crise econômica, eventualmente, inclusive, com aumento de inflação e desvalorização cambial. Por quê? A gente tem essa quadratura aqui, Netuno-Vênus aqui, dessa lunação, que vai marcar até a próxima lua cheia, é um problema, tá? Deixa eu só passar a partir de 20 de junho, dá uma pequena aliviada, porque a grande quadratura permanece, mas ela sai das casas angulares. E o foco passa a ser as casas 11, 8, 5 e 2. Ou seja, fica um pouquinho mais leve, mas isso aqui pega finanças, impostos, lazer, arte e esportes, porque é casa 5. Lembra que a gente está muito próximo da Olimpíada aí. Congresso e entidades
sociais, sindicais, etc. Tá? E aqui eu falo, por exemplo, só para terminar, Urânio na 10 e Plutão na 7, porque o Plutão e o Urânio estão anulares. Tá? As mudanças envolvendo quem manda e os amigos e inimigos tendem a ser radicais e não conciliatórias. Então, atenção, que começa no início de junho, ela dá uma pequena amenizada em 20 de junho, mas permanece. Tá certo? Aí os meus colegas vão eu acho que provavelmente vão falar num prazo um pouco maior do que eu estou falando aqui. Vamos fazer uma coisa boa. É, demais.